Olá, boa noite. Boa noite. Procurador da Lava Jato critica encontro fora da agenda entre Temer e Raquel Dodge. E diz que procuradores recusaram o convite do presidente para a visita ao Jaburu na véspera do impeachment de Dilma. O Ministério Público Federal abre investigação sobre supostos benefícios concedidos à JBS Friboi. O caso envolve o CAD e a Petrobras. Fornecimento de gás teria sido acertado após a conversa gravada com Temer. O governo adia novamente o anúncio da meta fiscal. E vários serviços das Forças Armadas já sentem os efeitos da falta de dinheiro. O presidente Donald Trump chama neonazistas e supremacistas brancos de criminosos e repugnantes. No sábado, durante protestos desses grupos, 3 pessoas morreram em Charlottesville, na Virgínia. E na Venezuela, Nicolás Maduro rebate presidente americano e convoca exercício militar. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Será que isso tudo faz sentido? Tanto vai e vem. Será que é esse o caminho? A verdade é que eu só vou saber se eu continuar. O importante é seguir seu caminho. No Bradesco Prime, você conta com atendimento personalizado e especialistas em investimentos e na gestão de patrimônio. Na hora de investir, escolha um banco em que você confia. Bradesco Prime. Seu caminho é Prime. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Economizar para você parece missão impossível? Então fica comigo no Todo Cedo essa segunda que a youtuber Natália Arcuri vai mostrar que poupar pode ser mais fácil do que as pessoas imaginam. Na gastronomia tem um mix de cores e sabores irresistíveis. Aí eu também bato um papo com a jornalista, minha querida amiga Rosana Herman, sobre os seus desafios profissionais na indústria do entretenimento. Vem conferir Todo Seu nessa segunda, 10h30 da noite. Estou te esperando. Fios da região central de São Paulo vão ser enterrados. O prefeito João Dória disse que o trabalho vai ser feito por meio de uma parceria com empresas de telecomunicações e energia elétrica e não terá custos para o município. Um par de tênis preto, um pé de um vermelho desbotado. São vários modelos enroscados na fiação da rua São Domingos, no centro. Parece mais um varal. Que tal levar um para casa? Tudo fio jogado pelo chão, bagunçado, deveria ser tudo subterrâneo. No Facebook, o prefeito João Dória confirmou o acordo para enterramento de 52 quilômetros de fios na cidade, sem custo para os cofres públicos, dando início ao programa Cidade Linda Redes Aéreas. A primeira fase do plano inclui 7 bairros: Consolação, Bela Vista, República, Santa Cecília, Jardim Paulista, Bom Retiro e Brás. A previsão é concluir esse trecho até julho do ano que vem. Acho que deveria ser muitos lugares assim, principalmente um lugar comercial, que às vezes a gente passa, tem até fios pendurados. O projeto inclui 117 ruas em um acordo entre a Prefeitura, a Eletropaulo e as empresas de telecomunicações. Há 12 anos, o então prefeito José Serra sancionou uma lei exigindo que todos os fios de São Paulo fossem enterrados. Depois foi a vez de Fernando Haddad publicar uma portaria para que 250 quilômetros de cabos deixassem o céu da capital todos os anos. Agora, João Dória pretende tirar por ano 100 quilômetros, começando aqui pelo Bom Retiro. A primeira rua a ser contemplada é a José Paulino, que já tem parte da fiação enterrada, assim, com as calçadas apenas com os postes de iluminação. Esteticamente mais bonito.
Segundo a Eletropaulo, a rede elétrica em todas as ruas desta primeira etapa do projeto já é subterrânea. Então, a empresa fica responsável apenas pela retirada dos postes. Ao todo, vão ser 2.019 a menos. A Alameda Santos, no Jardim Paulista, deve ser a última a receber os trabalhos. Sobre a previsão da Prefeitura de que os trabalhos sejam concluídos até julho do ano que vem, a associação responsável pelas operadoras de telecomunicações informou por telefone que não há prazo para a entrega da obra e que está sendo montado um estudo para a execução dos serviços. Mais cedo, em nota, a associação disse ainda que os trechos escolhidos pela Prefeitura estão em regiões que têm muitas casas, empresas e tráfego intenso de veículos e de pessoas. E que é preciso um planejamento cuidadoso para minimizar desconforto para os munícipes e evitar interrupção de serviços de telecomunicações. A defesa dos ex-marqueteiros João Santana e Mônica Moura pediu à Justiça Federal que libere parte dos bens do casal no exterior, bloqueados pelo juiz Sérgio Moro. Eles alegam falta de dinheiro para pagar os advogados. João Santana e Mônica Moura pediram ao juiz Sérgio Moro a liberação de 22 milhões de reais bloqueados em uma conta na Suíça. O valor total bloqueado estava em quase 29 milhões de reais, mas em maio o juiz de Curitiba autorizou a transferência de 6 milhões para que os marqueteiros do PT pagassem dívidas pessoais. Na ocasião da liberação, o Ministério Público Federal se manifestou contrário à transferência bancária, alegando ser necessário aguardar o repatriamento de todo o dinheiro ao Brasil. Agora, porém, eles estão novamente solicitando o desbloqueio da quantia na Suíça, sob a alegação de que passam por dificuldade financeira e não conseguem saldar dívidas com advogados contratados para a defesa deles. O casal foi preso em fevereiro de 2016 durante a Operação Acarajé da Polícia Federal. As empresas de João Santana são suspeitas de receberem 7 milhões e meio de dólares em contas no exterior através de uma offshore abastecida pela Odebrecht. O dinheiro, segundo o casal, era pagamento de Caixa 2 por campanhas eleitorais feitas para o PT nos anos de 2010, 2012 e 2014. Em São Paulo, o procurador da Força Tarefa da Lava Jato critica encontro fora da agenda entre Temer e a futura chefe do Ministério Público, Raquel Dodge, e que procuradores recusaram o convite do presidente para visitar o Jaburu na véspera do impeachment de Dilma Rousseff. O procurador participou de um fórum sobre corrupção no setor público e privado, realizado pela Câmara Americana de Comércio, e durante sua apresentação se mostrou preocupado com o futuro da Operação Lava Jato. Para Carlos Fernando, o sistema eleitoral brasileiro facilita a corrupção. Depois do fórum, o procurador deu uma rápida entrevista coletiva e disse que o grupo da Lava Jato, coordenado por ele, chegou a ser convidado a comparecer no Palácio do Jaburu às vésperas da votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e que o convite foi recusado. O convite foi feito por Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. O ex-deputado foi filmado em São Paulo após receber de um executivo da JBS Friboi, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, uma mala com R$500 mil. Segundo o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o dinheiro era destinado a Temer. Nós acreditávamos que esse tipo de reunião, naquele momento, não haveria uma repercussão positiva para a Lava Jato. E o procurador criticou o encontro fora da agenda entre Temer e a futura chefe do Ministério Público Federal, Raquel Dodge. Ela estava no Palácio do Jaburu às 10 da noite na terça-feira passada, dia 8. O encontro não estava na agenda oficial de Temer. Segundo Carlos Fernando Lima, os encontros não oficiais não são os ideais para nenhum funcionário público e que Raquel Dodge deve sim se explicar. Todo funcionário público é responsável pelos atos que tem, inclusive os atos de representação da Procuradoria ou do próprio Ministério Público. É claro que ela tem que se explicar. Ontem, 5 dias após o encontro, a PGR divulgou nota em que diz que a reunião foi institucional e reafirmou que Dodge e Temer trataram de fato de detalhes da cerimônia, mas não informou se outros assuntos também foram discutidos. De acordo com o blog da jornalista Andréa Sadi, do portal de notícias G1,
Na reunião, Temer relatou a Dodge os motivos que o levaram a pedir a suspensão de Rodrigo Janot em processos que envolvam o presidente da República. Raquel Dodge informou que não iria se manifestar sobre as críticas do procurador Carlos Fernando dos Santos Lima. E hoje ela fez a primeira reunião de transição com Rodrigo Janot. No encontro, a futura Procuradora-Geral da República reforçou o convite para que integrantes da Lava Jato que atuam com Janot permaneçam nos cargos. O Ministério Público Federal abre investigação sobre supostos benefícios concedidos à JBS Friboi, no CAD e na Petrobras. O foco da investigação está no contrato assinado em abril entre a JBS e a estatal para o fornecimento de gás para uma termoelétrica do grupo. Antes do acerto, uma disputa se arrastava havia mais de um ano, porque o grupo de Joesley Batista queria comprar o gás que a Petrobras traz da Bolívia pelo preço de custo e acionou o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, vinculado ao Ministério da Justiça, para julgar a questão. Segundo o Ministério Público Federal, foi a interferência junto ao CAD que Joesley Batista foi pedir a Temer na conversa gravada pelo empresário. No porão do Palácio do Jaburu, o presidente indicou Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, para resolver a pendenga. Pelo serviço, segundo Joesley, ficou acertada a propina de R$500 mil por semana durante 20 anos. Que seria a vigência do contrato do gás. Foi a entrega da primeira parcela, supostamente endereçada a Temer, que a Polícia Federal gravou no episódio da mala de dinheiro nas mãos de Rocha Loures, em São Paulo. Apesar de o Congresso ter evitado que Michel Temer fosse investigado agora, a intenção do novo inquérito é descobrir se houve crime na atuação de funcionários do CAD e da Petrobras para o contrato favorável à JBS Friboi. O processo contra Rocha Loures está em andamento na Justiça Federal em Brasília. Depois que as delações vieram à tona, a Petrobras rescindiu o contrato com a termoelétrica da JBS, com base na lei anticorrupção. No acordo fechado com a Justiça, a empresa de Joesley Batista se comprometeu a pagar R$10 bilhões em multa durante 25 anos. O valor corresponde a pouco mais de 5% do faturamento livre do grupo, que inclui uma das maiores processadoras de carne do mundo. Já Joesley e o irmão Wesley Batista, como delatores, ficaram isentos de responder a processo criminal e terão 10 anos para pagar uma multa de R$225 milhões. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os acordos podem ser revistos caso seja constatado que os empresários omitiram informações sobre o esquema de corrupção. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o pedido de vista feito pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, sobre o processo de foro privilegiado. No Brasil das delações, foro privilegiado virou um outro nome para a impunidade. Enquanto juízes como Sérgio Moro e Marcelo Bretas produzem condenados em série, o Supremo Tribunal Federal vai se transformando num Éden para parlamentares e autoridades processadas por corrupção. Isso poderia mudar, mas o ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, não deixa. Ele está sentado há 75 dias em cima do processo que pode reduzir o alcance do foro privilegiado. Alexandre de Moraes pediu vista do processo numa sessão em que 4 dos 11 ministros do Supremo votaram a favor da limitação do foro especial. Mais 2 votos e os encrencados graúdos serão enviados para a usina de sentenças da primeira instância do Judiciário. Enquanto o processo estiver na gaveta, os investigados não perdem por esperar, ganham. Entre os beneficiados estão 8 ministros de Michel Temer, ex-colegas de Alexandre de Moraes, que serviu ao governo Temer como ministro da Justiça. Boa noite. E o senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, pediu para o Supremo Tribunal Federal adiar o julgamento que vai decidir se ele vira réu na Lava Jato. Collor foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, suspeito de ter recebido mais de R$30 milhões em propina da BR Distribuidora. O argumento utilizado pelo senador e ex-presidente é que 2 dos 5 ministros da segunda turma do STF, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, não estarão presentes no julgamento, que está marcado para amanhã. A
região da Cracolândia, no centro da capital paulista, registrou hoje novo tumulto durante limpeza realizada por funcionários da Prefeitura de São Paulo. A confusão aconteceu na hora da limpeza no fim da tarde. A tropa de choque foi chamada e disparou bombas de gás contra o grupo de dependentes químicos que permanece ali ao lado da estação Júlio Prestes, na chamada Cracolândia. Segundo a Guarda Civil, não houve propriamente um confronto. A situação foi logo controlada e ninguém ficou ferido. É que na hora da limpeza, que ocorre 2 vezes por dia, para fazer a varrição e retirar o lixo, os dependentes químicos precisam se afastar um pouco do local onde estão concentrados. E aí, às vezes, há resistência. Bem, no começo da noite, a tropa de choque deixou o local, já com a situação tranquila. Pelo menos 300 pessoas morreram em deslizamento de terra perto da capital de Serra Leoa, Freetown. Fortes chuvas atingiram a região e causaram inundações e deslizamentos na madrugada de hoje. Segundo a Cruz Vermelha, o número de vítimas é grande, já que muitas estavam dormindo. Centenas de pessoas continuam soterradas e cerca de 2.000 estão desabrigadas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse na noite de hoje que se a Coreia do Norte disparar algum míssil contra o país dele, a situação pode se transformar em uma guerra rapidamente. Segundo Jim Mattis, o governo norte-americano está monitorando a trajetória dos mísseis norte-coreanos e promete retalhar com força e agilidade caso o governo de Kim Jong-un se mantenha com a intenção de lançar armas de guerra contra o solo americano. Desde o início do mês, o líder norte-coreano está em campanha pública de ameaças aos Estados Unidos, prometendo lançar 4 mísseis contra alvos americanos ao redor do globo. Depois de criticado, o presidente Donald Trump chama neonazistas e supremacistas brancos de criminosos e repugnantes. No sábado, durante protestos desses grupos, 3 pessoas morreram em Charlottesville, na Virgínia. Só hoje, Donald Trump condenou explicitamente os grupos extremistas neonazistas, Ku Klux Klan e supremacistas brancos. Há 2 dias, Trump vinha sendo criticado por não ter tido firmeza nas primeiras condenações do protesto da extrema-direita em Charlottesville. A cidade também teve um protesto antirracista. Manifestantes foram atropelados por um extremista de direita. Uma mulher morreu e 19 pessoas ficaram feridas. Confrontos entre os 2 grupos que protestaram na cidade deixaram dezenas de feridos. Um helicóptero da polícia que acompanhava a movimentação caiu e 2 policiais morreram. Na França, motorista invade pizzaria e mata uma adolescente. Outras 12 pessoas estão feridas. O acidente aconteceu em Septsorte, a 50 quilômetros de Paris. O homem que dirigiu o carro foi preso. A polícia ainda não trata o caso como terrorismo. Segundo o governo da França, o motorista é francês e tentou se suicidar há alguns dias. Ele não tem antecedentes criminais. E o presidente venezuelano Nicolás Maduro convocou exercícios militares depois de Donald Trump dizer que não descarta a opção militar para resolver a crise do país. Maduro anunciou o treinamento militar para 26 e 27 de agosto. Apesar de criticar Trump, o presidente venezuelano voltou a dizer que está disposto a conversar por telefone com o líder americano. Milhares de venezuelanos, inclusive militares, marcharam hoje pelo país para repudiar a ameaça de Trump. Na Colômbia, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, buscou diminuir preocupações na região, prometendo uma solução pacífica para o colapso da Venezuela em direção a uma ditadura. E a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou hoje um requerimento do senador Jorge Viana, do PT, para a ida de um grupo de senadores brasileiros à Venezuela. O objetivo seria intermediar um diálogo entre governo e líderes da oposição e colocar um fim na violência que toma o país. O plenário do Senado deve decidir amanhã se a comissão de senadores, liderada pelo senador Fernando Collor, do PSC, vai ser enviada para a Venezuela. Sem consenso, o governo federal adia mais uma vez o anúncio da nova meta fiscal para este ano e o ano que vem. Hoje, o presidente Michel Temer passou o dia reunido com ministros e políticos em busca de uma decisão. O novo déficit pode ser divulgado amanhã.
O Ministério da Fazenda defende que ambas sejam de 159 bilhões de reais, mas uma ala do governo propõe que sejam ampliadas para cerca de 170 bilhões de reais. Originalmente, a meta de déficit estava fixada em 139 bilhões de reais para este ano e em 129 bilhões para o próximo. Previsto para a última sexta-feira, o anúncio da nova meta fiscal era esperado para ocorrer no final da tarde desta segunda-feira. Pela manhã, o presidente Michel Temer se reuniu com ministros e políticos no Palácio do Planalto para discutir o assunto. Primeiro, recebeu o líder do PMDB no Senado, Romero Jucá, e em seguida os ministros Diogo Oliveira, do Planejamento, e Henrique Meirelles, da Fazenda. Temer já havia recebido os dois no fim de semana. No entanto, não houve consenso sobre o déficit da União. O governo enfrenta dificuldade em cumprir a meta fiscal porque o reaquecimento da economia brasileira é mais lento que o previsto. E com isso, a arrecadação com impostos e contribuições está ficando abaixo do esperado. Para tentar cumprir a meta deste ano, o governo já bloqueou gastos e aumentou tributos sobre os combustíveis. Além disso, o governo já anunciou a adoção de um programa de incentivo para a demissão de servidores e planeja adiar o reajuste programado para o início do ano que vem. Há ainda um estudo para definir um novo conjunto de concessões e privatizações para ajudar no fechamento das contas. Na lista está a concessão dos aeroportos de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Congonhas, em São Paulo. À tarde, o presidente participou da cerimônia de apresentação de oficiais generais promovidos, mas não falou sobre a difícil situação financeira das Forças Armadas. Reportagem publicada hoje no jornal Estado de São Paulo mostra que as Forças Armadas pressionam pela recomposição no orçamento, que nos últimos 5 anos sofreu redução de 44,5%. Os valores caíram de 17,5 bilhões para 9,7 bilhões de reais. Presente na cerimônia com Temer, o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, criticou a limitação orçamentária imposta pelo governo às Forças Armadas. Vilas Boas classificou como crítica a situação. Segundo ele, até mesmo as operações de segurança nas fronteiras do país já estão comprometidas, além de ações sociais, como entrega de água em regiões do Nordeste. E destacou que, se não houver alguma liberação de recursos, as Forças Armadas poderão ter mais problemas a partir do mês que vem. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, criticou a provável mudança na meta fiscal. Para ele, a mudança representa um jeitinho e faz parecer que as coisas caminham bem. E finalizou dizendo que a gente sabe que não caminham bem. O deputado disse ainda que marcou para amanhã uma reunião com os ministros da Fazenda, do Planejamento e líderes da base aliada para que a equipe econômica mostre aos parlamentares a situação fiscal do país. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A dificuldade na definição das novas metas mostra a preocupação do governo, da equipe econômica, com o desgaste do ponto de vista das expectativas, da credibilidade. Alterar as metas é reconhecer que não deu para entregar o que foi prometido. É preciso justificar, prometer mais esforço na redução de gastos, na obtenção de receitas. O aumento de tributação entrou na pauta, mas qualquer elevação que dependa do Congresso não deve passar. O recado já foi dado até pela base de apoio do governo, cada vez mais instável. Não se tem segurança sequer de aprovação da mudança na lei orçamentária para a admissão dessas novas metas, por um critério político apenas, já que os parlamentares colaboraram bastante para esse desequilíbrio maior das finanças públicas, ao não aprovarem propostas que reforçariam o caixa do governo, como a reoneração da folha. E é cada vez mais improvável que saia a reforma da Previdência. O governo não parece ter força para levar adiante uma matéria tão polêmica. Mas o adiamento do ajuste vai deixar uma situação complicada para o futuro governo e para o país, claro, já que ninguém pode prever qual será o posicionamento do futuro governo na gestão do imenso desequilíbrio fiscal que receberá de herança. O que se espera é que as novas metas possam ser cumpridas e a alteração não interrompa a melhoria que estamos vendo em alguns indicadores econômicos. Se a percepção quanto à gestão das contas piorar muito, pode afetar até mesmo a fraca retomada da atividade. O dólar batendo nos 3,20 já é um indicativo. Eu volto na quinta. Até lá.
O tempo mudou e esfriou aqui na capital paulista. Finalmente deve vir chuva para aliviar o ar seco. Não é chuva forte, mas o suficiente para dispersar a poluição. Vamos aos detalhes da previsão. Em São Paulo, o tempo fica instável com queda de temperatura em algumas áreas. Amanhã pode chover em vários momentos do dia, com exceção da região norte, onde o sol ainda predomina, faz calor e chove de forma isolada. Na capital paulista, a terça será nublada, com garoa pela manhã e chuva à tarde e à noite. A máxima não deve passar dos 19 graus. Na quarta, o sol aparece muito tímido e o céu continua carregado, podendo chover a qualquer hora, máxima de 22. E a quinta-feira será chuvosa, faz frio com mínima de 14 e máxima de 18 graus. E uma última notícia, morreu agora à noite em São Paulo o professor da USP, jornalista e escritor Álvaro de Moya, de 87 anos. Moya é considerado o maior especialista brasileiro em histórias em quadrinhos. Ele estava internado no Hospital São Paulo em decorrência de um acidente vascular cerebral. Moya também foi um pioneiro na área. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Hot dog de macarrão gratinado. Essa receita super diferente você encontra no Cozinha Amiga desta terça, 1h30 da tarde. Assista agora. Todo Seu.